Começa mais um Jornastro, com novas notícias. O que foi essa semana? De qual bueiro saiu tanto verme? Vamos fazer uma retrospectiva dos acontecimentos dessa semana. Uma estudante de medicina chamada Ana Carolina Nobre Leite debochou de uma paciente e ainda expôs os dados dela do prontuário no Instagram. O caso ocorreu em Alagoas, cidade Marechal Deodoro. Em uma imagem a moça colocou a seguinte mensagem: faltando 10 minutos para minha hora de dormir, chega uma mulher infortúnio e com edema agudo de pulmão. E agora já passou das 1h30 da manhã, da minha hora de dormir. Falou um palavrão. Em questão de poucos minutos a mulher morreu e a Ana Carolina falou: atualização, mulher morreu e eu não dormi. A mensagem viralizou, virou notícia e a mulher foi desligada do estágio. Por incrível que pareça, ela não foi expulsa da universidade onde está no 9º período, só tirou licença de 6 meses. Outra notícia: o atual presidente da Fundação Cultural Palmares desferiu uma série de insultos à memória do congolês Moise Kabange, morto semana passada por espancamento na orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Sérgio Camargo sempre chama de afro-mimizento os negros, escória maldita e vagabundo todos os integrantes do movimento negro e sempre quer causar polêmicas para aparecer na imprensa, como agora. Dessa vez ele escreveu no Twitter uma série de barbaridades que vocês podem ver aí na tela, sem nenhuma preocupação. O deputado federal Marcelo Freixo disse que acionará o Ministério Público Federal para investigar os crimes de Camargo. O advogado que defende a família também entrará com ação. Não se sabe se vai dar em alguma coisa. E para finalizar com chaves infernais, o youtuber Monark e o deputado federal Kim Kataguiri causaram bastante controvérsia esta terça por defenderem ideias nazistas. Monark no podcast do Flow, onde convidaram a também deputada Tabata Amaral, debatiam sobre o nazismo. Monark teve a brilhante ideia de beber muita bebida alcoólica e sair dizendo que deveria se criar um partido nazista amparado por lei. Kim Kataguiri, ao ser perguntado por Tabata Amaral se ele achava que o nazismo deveria ser criminalizado, Kim Kataguiri disse que não deveria ser criminalizado. O dado fático da realidade. Vou te desafiar. Eu desafio no sentido: a esquerda radical tem mais espaço na mídia atual do que a direita radical. Sendo muito meu sincera, desafio. eu acho que são ondas. Eu acho que pré-Bolsonaro, a direita radical teve mais espaço. Pré-Bolsonaro, Tabata? Impeachment da Dilma, sim. E acho que agora a gente tem um momento em que tem uma mudança. Tem mais espaço para a esquerda. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista, tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade lei. de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. Quando a Gente, maioria Vamos falar de atentado? A comunidade judaica até hoje no Brasil tem que se preocupar com sua segurança. Porque recebe ameaça, porque recebe produto, porque recebe coisa. A O verdade antissemitismo que é você uma não coisa que tem que vai ser calar combatida os todos os dias. preconceituosos. Se você banir eles de estarem no público, eles vão pro subsolo. E Na lá verdade, eles vão não. proliferar de um jeito muito mais eficiente. Quando as pessoas elas são punidas de fazer algo, por que a gente criminaliza o racismo? Porque a pessoa vai pensar antes de falar uma merda. Por que tem crime, então? Seu argumento não serve se foi Elas isso. vão Elas vão pensar duas vezes antes de fazer uma merda. Porque é em crime tem que ser Elas vão falar no criminalizado. subterrâneo, Não, e esse subterrâneo eu tem discordo. força. Eu discordo porque... Então você acha que a gente... É anarquia, né? Não tem que ter lei, Eu acho que não dentro tem que da ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não, Eu acho que não, não. não acho que é Termina anarquia, onde porque fere a liberdade do outro. O que mesmo... é Existência liberdade do do outro. outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Tô falando de existência. A existência de um Mas é partido uma injúria. A nazista injúria se auto-injúria, fere no final a das existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não. Ele não tá sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais. Ele não, falar. Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo também, é uma é identidade. também, mas é também uma um sistema de religião, ideais. é uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais.
Sim, mas quem é anti-judeu não tá falando assim, discordo Mas ele dessa pode falar parte que é do anti que as Abraão ideias. disse. Mas ele pode Tá ser... questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válida. Eu acho que você pode questionar o que você quiser. Desde que você não fira ninguém. Quem que liga? Se o Igor é um merda, não é o caso. O Igor é um cara poderoso hoje em dia. Mas se ele é um merda, tá na sarjeta, um cara fora do padrão social, quem liga o que ele fala? Não, mas tem um ponto Ninguém também. liga. Tem um ponto também que... Foda-se. Bem, uma ele das fala. partes Tem um- do meu trabalho é para que liguem, para que ele tenha acesso à renda mínima, para que ele tenha acesso à educação, para que o Estado não vá lá e bata nele e mate Mas ele a só questão porque é ele que tá não na situação importa de a rua. liberdade de expressão de quem não é poderoso. Certo? Até você estar no regime autoritário e não poder expressar Porque expressar e não reivindicar suas significa nada. coisas. Não importa o que você expressa se você não tiver poder. Por mais fudido que seja a nossa democracia, a gente concordou que ela é muito lascada mesmo. Se alguém for lá e fizer alguma coisa contra o Igor, ele pode denunciar. Porque ele tem poder. Porque ele é poderoso. Porque ele é dono do Flow. E se ele falar alguma coisa, a Globo e o UOL vai fazer uma notícia. Cara, não é verdade. Não, mas É calma, totalmente verdade. mas ainda assim, tipo, Ele tem muito quando o mais Rui acesso à Costa justiça, do PCO concordo. fala em fuzilar Agora, ele burguês, pode falar o que ele quiser. aquilo é contemplado pela liberdade de pode, não. expressão. É o quê? Quando, por exemplo, o Rui Costa do PCO fala em fuzilar burguês, e aquilo está contemplado, pelo menos pelo entendimento de hoje, pela liberdade de expressão. E isso entra em contradição com violar direitos humanos. Então ele não deveria ter o Voltemos à direito. minha definição. Então, Tá ele- ameaçando a existência de alguém, pra mim, fere a liberdade de expressão. Então, sim. por exemplo, o Partido Comunista, na sua definição, não deveria existir. O que o Partido Comunista Brasileiro prega que te fere? Que os Fere a sua burgueses tinham existência. ser calados e mortos. Morte. Isso não tá no Estatuto do PCdoB. Mas tá no não, cosmos da coisa. Não, calma Não, gente, aí. vamos lá. Você Se- conhece Não a tá? bancada do PCdoB Se tão você- bem quanto eu. Você não, não desculpa, acha que é se- desonesto dizer isso Não deles? acho. Se você perguntar para o integrante do Até PCdoB... onde me consta, são todos democratas. Se você perguntar para um sujeito do PCdoB se ele acha que burguês deve ser fuzilado, você vai ter divergências internas e boa parte vai defender que sim. O partido, enquanto instituição, prega o fuzilamento de alguém? Porque se pregasse, eu seria a primeira a falar que tem que tirar a existência dele. Sim, o PCdoB porque enquanto instituição. a maioria absoluta do PCdoB defende a Coreia do Norte, por exemplo. Ai, gente, não é a maioria absoluta. É a O maioria PCdoB absoluta, Tabata. Isso é fato, não é opinião minha. A maioria absoluta do PCdoB defende o regime da Coreia do Norte. Isso não é opinião minha, isso é fato. Tudo bem, mas qual era o meu ponto? Tem Mas alguma tudo coisa... bem, Tabata, não tá tudo Não tá bem, tudo não. bem. Não, não é cara, tudo não bem tá isso, tudo tudo bem, bem seu não. argumento, eu já entendi, tá bom, já debatemos 5.000 vezes que é uma merda a esquerda defender regime autoritário, que eu discordo disso, que eu me posiciono sobre isso. Você jogar isso na minha cara agora não muda nada. Não, eu não tô jogando isso nas o caras, eu tô ônus do lado perguntando, em que eu você tô. acha que isso deve ser proibido ou não, de acordo com a sua visão de mundo? Proibir que Discussão se sobre liberdade de defenda... expressão. Se você acha que o Não, limite porque da liberdade de defender um expressão... regime X de outro país não fere a liberdade de nenhum dos nossos cidadãos. Por que não? O detalhe da Coreia do Norte é literalmente ferir a liberdade de expressão dos outros. Se a gente aceitasse a lógica da Coreia do Norte como a nossa lógica, a gente ia proibir a gente de falar mal do Bolsonaro. Não, então vamos lá. Vocês acham que partidos de direita que defende ditadura de direita deveria ser excluída? Não. Não, Deveria mas perder o esse é o estatuto? ponto fundamental, Tabata. Porque eu não eu acho. defendo, e acredito que o Monark também defenda, é que, por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que o sujeito defenda, isso não deve ser crime. Por quê? Porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia antidemocrática, tosca, bizarra, discriminatória, é você dando luz àquela ideia, para que aquela ideia seja rechaçada socialmente, e então socialmente Culturalmente. rejeitada. Mas Aí, que ela não vírgula, seja desde legalmente... que ela não fira a existência de ninguém. Mas como que uma opinião Inferindo fere a existência de alguém, Uma mesmo opinião- assim... Uma opinião não fere nada. Como que o holocausto aconteceu? Ah, Não são- foi por opinião. Eu posso te garantir isso, que não foi opinião. Porque se que espalhou feriu uma isso. cultura contra a Foi comunidade Hitler judaica. pegando o exército nazista e falando, eu vou te matar se E você não por for que pra esse que lugar. isso É foi força, possível? não é opinião. Porque houve toda uma campanha. Foi não, aí você não possível. conhece nada da história do nazismo. Mas Desculpa. não é opinião. Uma campanha de anos Mas não é difamando opinião. uma população inteira. Mas isso é a força. Isso não O é sendo opinião. usado de uma Quando maneira... você coloca a existência de alguém em risco, não é opinião. Você acha que a maioria queria que os nazistas colocassem campos de concentração e matassem e torturassem as pessoas? Mas a maioria tolerou isso porque o judeu foi colocado tanto como o outro, com todas essas coisas negativas, que isso foi tolerado. Mas isso É não é muito reprimido com perigoso você esse impedir que as discurso. pessoas falem o que elas pensam.
Isso é reprimido com Elas podem cultura. dizer o que elas pensam desde que não fira a existência de ninguém. E como que você define o que fere? Como que uma opinião fere a existência de alguém ou não? Não é difícil, Esse é o Monark, quando a sua problema. opinião coloca Tem gente que uma fala que eu população sou ser como contra a alvo. cota, fere a existência de alguém. E eu deveria ser morto. Tudo bem, mas eu vou pagar todos os pecados da esquerda que carregar sobre mim. O que eu tô Não tô dizendo falando de você, eu tô falando como essa que a lógica sua extrapola fala na realidade. incita a violência, o ódio, ou coloca em risco a vida de gays, de negros, de judeus, a sua fala não entra na liberdade de expressão. Isso Eu é discordo. tudo. Colocar em risco faz parte de liberdade de expressão. Mas, gente, assim, eu já entendi que você discorda, já entendi que você discorda. aí Não, eu mas concordo. o Tabata, o negócio é, liberdade de expressão não só por causa que todo mundo concorda. É fácil nesse sentido. Você Se pode você dá discordar liberdade de pra mim no todo que mundo você... o lógico, é fácil da liberdade de expressão. Meu Deus, pro quanta lógico. coisa a gente não discordou aqui hoje, tudo na sua liberdade de expressão. Mas se você fizer uma fala de ódio contra uma população Quem define específica, o que é fala de ódio? a justiça. Esse é o problema. Se Esse é o você problema. colocar aqui, gays deveriam ser assassinados, eu vou ser a primeira a te denunciar. Mas o problema não é isso. É que a fala de ódio não vai ser só usada para esse exemplo. Mas eu tô A falando fala de de ódio vai exemplos ser extrapolada. concretos. O problema é que, quando você põe para um corpo político a Em decisão nome da do sua que liberdade é de expressão, moral eu ou posso não, incitar o corpo ódio e político vai ser promover um corrompido. genocídio? Porque nesse momento tem lugares como Mianmar, em que se usa a rede social para incitar ódio contra uma população, e essas pessoas, por causa de rede social, estão sendo assassinadas. Uma parte- Então, Não, em nome da discordo. sua liberdade de expressão, Discordo. eu Não é por posso causa de incitar rede ódio social, contra alguém? É por causa de uma cultura, de uma política que permite... Foi potencializada por rede social. Rede social é a fala das pessoas, Tabata. Rede social A rede social se potencializa esse traduz tipo de a praça coisa. pública na Praça Sé. É a Praça Sé, é a tecnologia. Antigamente não existia a Praça da Sé. Tudo bem. E as pessoas, é pra uma se comunicar ferramenta, com todo assim como a mundo, imprensa, era mais que difícil. potencializa discurso de ódio. Mas você Por não isso vai o discurso proibir um de cara ódio da tem que Praça ser da Sé. proibido. O que é discurso de ódio? Esse é o Se problema. um mas cara eu- na Praça da Sé O que declarar... é discurso de ódio? Esse é o problema. Para de rir, Igor 3K. dizer Para que de alguém rir. tem que morrer. Para de rir, Igor. Igor, para de rir. Esse papo 200 milhões. Não, para de rir, Igor. Então Para de rir, me isso não tem a ajuda. menor graça. Igor, para de rir. Para de rir. Você parou de rir? Para de rir. Para de rir. Tá. Então vou discutir. Não, mas, Otávio, Estamos a questão discutindo é que democracia. a parada é muito mais filosófica do que parece. A Não, questão pra mim é muito concreta. Tem gente que morre por causa Mas de quem discurso decide? de Mas quem ódio. decide? Não, mas que eu é acho que discurso de tem um ponto pragmático também. Pra mim que é muito claro ponto saber Não é que é pragmático. simples, discurso de não é ódio. simples. O ponto Eu pragmático quero- é eu acho Incitar a que- eu acho que violência contra alguém é discurso de ódio. Ok. Ponto. O que é Não é incitar a difícil. violência? Se eu Batam falar em que eu não fulano. gosto Fulano de- merece Sei lá. apanhar. Fulana tem que ter o Qual saque arrancado. é a Discurso de melhor ódio. maneira de reprimir um discurso de ódio discriminatório preconceituoso? Eu acho que esse é o Educação. É o Estado que cerne vai se da meter questão. nessa? É o cerne da questão. Eu também Qual acho. é a melhor maneira de impedir que um discurso mate pessoas, incentive o assassino a pessoas, incentive que determinado grupo religioso, étnico, racial morra? É criminalizar ou é deixar que a sociedade tenha uma rejeição social pesada Você o acha suficiente que é errado a nisso? Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Qual é a resposta que você dá para todas as famílias judaicas que perderam pessoas no Holocausto? Cultura. A rejeição sistemática e fundamental aos negócios, à religião, ao discurso Mas se o nazista. nazismo Cultural. não está proibido, parte então tudo da isso pode sociedade. começar novamente, chegar pode, ao poder Não e pode matar. chegar Não novamente porque você tem Mas você não tá argumento. criminalizando, Qual que é o problema, então Tabata? como é que Você tem não um vai chegar ao Você argumento. está poder? descredibilizando toda a argumento. inteligência social Você que tem- existe. Você tem um Você acha que A argumento humanidade já histórico. cometeu muita merda em efeitos de manada, então vou sim criminalizar discurso de ódio. Mas, ó, Da mesma maneira que em A gente efeito já- de manada e de maneira irracional você criminalizou discursos que não deveriam ser criminalizados em defesa de direitos humanos Uso e de garantias drogas. fundamentais de democracia. Da mesma maneira que a espada de Damocles que você está falando serve para atacar o nazismo, serve para atacar a defesa dos direitos humanos, serve para atacar a democracia, serve para atacar os direitos fundamentais, serve para atacar os direitos Eu sei que individuais. leviano é uma palavra que Da ficou mal utilizada na mesma política. maneira você Mas eu pode acho utilizar tão a leviano comparar a o holocausto, o vontade- nazismo com o que você está a comparando. vontade Tão da leviano. maioria a qualquer será outro que os direito princípios individual. não importam? Será que tudo que acontece no mundo não tem uma base fundamental, que é isso que é importante? Eu acho que é isso que importa. Pra mim o que importa é a vida humana.
Pra mim, a Mas a coisa vida mais humana tá inegociável em sendo toda a discussão é a contemplada vida nesse humana. argumento. Esse é um oposto. pressuposto em que todo mundo Inviolável. concorda que a vida humana é inviolável. O outro ponto é qual que é a melhor maneira de proteger a vida humana. Exatamente. Se é uma proibição estatal ou se é uma sanção econômica, social, Por que socioeconômica então que vocês ampla são da a favor de sociedade. criminalizar o estupro, já que vocês Se acham é- que criminalizar que é não algo serve de físico. porra Mas nenhuma? uma coisa é criminalizar o Incitar a estupro, violência outra também é algo muito concreto. Mas não é físico. É físico, porque Não é logo físico. se traduz em E uma outra, violência eu nem física. sei que sou contra incitar a violência, entendeu? Uma coisa é falar, se fala assim, eu sou a favor de uma raça suprema. Eu não tô necessariamente incentivando a violência. Porque você ser a favor de uma raça Você pode falar suprema... isso, eu só vou achar que é uma grande merda. Ok. O que você não pode é Mas falar, o ponto tal é que a gente povo tem que dar é liberdade de inferior alguém e falar tem que essa ser merda. exterminado. Não tem que dar liberdade de falar que ninguém tem que ser exterminado. Não, tem. exterminado não. Eu não tô falando isso. Tô Então falando você é a do outro favor que ponto. nesse caso a gente tem que reprimir essa pessoa? A pessoa que falar, tal povo tem que ser exterminado. Mas de qual uma forma de reprime? Qual a forma que a gente reprime? Essa é a questão. Aí você vai pra lei e vê qual é a pena. Ela vai pagar uma multa? Ela vai ser presa? Mas, Ela vai Tabata, fazer você acha que serviço só a social? lei reprime e direciona uma sociedade ou você acha que a cultura tem uma Eu influência? acho que é uma parte. Cultura tem uma influência enorme. Só tô achando muito engraçado como vocês não querem criminalizar discurso de ódio, de poder exterminar uma população, mas querem criminalizar Mas outros já crimes, o é, roubo. mas já é criminalizado. Vocês não estão achando que criminalizar não serve de porra nenhuma? Mas Faz uma incitação à cultura violência, a contra violência roubo. já não é Faz uma criminalizada. cultura contra roubo, então. Já não é serve de porra criminalizada, nenhuma, não é esse o Tabata. discurso. O quê? A incitação à violência... É crime no Brasil. Então pronto, Por o que isso que tem que o Partido mudar? Nazista não pode ser legal no Brasil. Tudo bem, mas não é o partido nazista. O nazismo, ele não necessariamente incita a violência. Ele incita a supremacia de uma raça. O que eu acho uma merda, a gente Por burra meio que do acredita extermínio nisso. de outra raça. Isso é Um dos extrapolação do nazismo. Um dos Eu principais não tô defendendo Isso o é o nazismo. coração. Um do dos nazismo. principais Eu não tô debates, defendendo o um dos nazismo, principais nazismo é uma debates que a merda, gente um lixo. teve no Coisa de Supremo gente Tribunal idiota, Federal nazismo. foi legalizar Criminoso. ou não o Minha Luta, do Hitler. Legalizar ou não o Minha Luta, do Hitler. Exato. O livro tem que ser... Qual É claro foi, que sim. qual foi uma das Porque a instituições gente tem que mais aprender com a nossa história pra vocais? não fazer os mesmos erros. liberdade de Exatamente, expressão Tabata. Então você e concorda Você com a gente? permitir que um cidadão pregue o extermínio a uma população não tem nada a ver com ler um livro que fala da nossa história. Mas o que o livro Mas o livro fala em exterminar os judeus. Exatamente! Justamente por entender aquele livro e ler aquele livro que a comunidade O judaica livro defende é que aquele um livro não seja criminalizado. Conheça O o seu livro inimigo, é deixa um ele mais perto do documento- que seus aliados. O livro é um documento histórico que deve ser utilizado pra gente conhecer os perigos do cérebro humano, do que a humanidade é capaz. Justamente Na por hora ser que alguém criminalizado. utilizar esse livro pra pregar o extermínio a qualquer povo, essa pessoa tem que ir pra cadeia. Mas ser nazista é necessariamente pregar o extermínio? O coração do nazismo é pregar a supremacia mas é necessário. ariana Mas é com necessário. extermínio. Mas é necessário. Só conheço uma experiência de nazismo. Não tô disposta a tentar uma Eu segunda. sei, mas tem muita gente nazista aí que não quer matar ninguém, só não gosta, entendeu? E eles são uns idiotas do caralho, uns merdas de bosta. Que eu acho Nossa, que... Então vamos fazer o que seguinte, grande eles ficam na problema, casinha Monark? deles sem O grande falar problema, nada. Monark, eu vou te falar qual que é o grande problema. O grande problema é que estar ao seu lado parece uma posição muito burra. Porque muitas vezes você coloca as suas posições de uma maneira que não é a mais favorável para a posição que você É verdade, defende. isso é verdade. Eu sou um culpado nesse sentido. Isso sendo verdade, isso faz com que as pessoas que estejam ao seu lado pareçam em uma posição extremamente Burra. favorável Socialmente. estrategicamente, socialmente e democraticamente. Mas o ponto que eu quero colocar é o seguinte: a rejeição. Eu ainda acho que Ah, você não é burro. Não, Eu também sou acho que burro. você não é burro. de novo? Eu também acho que você não Me é elogiem. burro. E eu já Me coloquei. elogiem mais, Não há nenhuma pessoa. Ah, eu não sou burro. Não há nenhuma pessoa neste planeta que tenha colocado mais argumentos pro Monark não ser burro do que eu. Muito bem. Dito isso, meu ponto é o seguinte: não há nenhuma associação, não há nenhuma organização de pessoas, não há nenhuma religião que tenha defendido no Brasil, mais no Supremo Tribunal Federal, que a população tenha acesso livremente ao Minha Luta do Hitler do que a comunidade judaica. Por quê? Porque a comunidade judaica vamos supor que lugar de fala existe, que eu discordo, mas vamos supor que lugar de fala existe, não há nenhuma comunidade que esteja em lugar de fala melhor do que os judeus para colocar que mesmo o pensamento nazista deve ser explicitado, deve ser exposto, deve ser lido para mostrar
o quanto para a sociedade isso é desrespeitoso, isso é desumano, A isso Sabe fere os qual resposta direitos é humanos sim, e você etc. tem e medo tal. disso? Não, vou responder. Lugar de fala não é responde. proibição de fala, é reconhecimento de onde você fala. É também proibição de do- fala, desculpa, tá? Não, mas você não também entendeu proibição porra de fala. nenhuma, não É leu também- concordar nada, com mas eu vou Kim. terminar Tem aqui minha gente que quer frase. me É também calar. proibição de fala, Tem gente tá? que Mas quer eu me vou calar ter- porque também ó, proibição esse de não é seu fala. lugar de fala isso aí, não. Não pode falar. Eu não sei se eu quero dar pro Estado o poder Ah, de você não sabe pra quem você quer dar. o poder de definir Quem o que que, você quer que eu dar? Tá posso série cada falar vez ou mais não. presente nessa sala. Só que assim, eu já falei isso 200 milhões de vezes. E, sei lá, todo Mas mundo é um sabe. público novo, Igor. Tá, então olha só, eu não acho que o Estado tem que mandar em porra nenhuma na minha vida. Eu acho que é a mesma razão porque eu acho que o Estado não tem que se meter na vida das mulheres na questão do aborto. É pela mesma questão que eu acho que o Estado não tem que se meter na vida das pessoas com relação a drogas. É pelo mesmo motivo que eu acho que o Estado não tem que se meter na minha... Eu não sei quem é que vai definir... Assim, eu acho o discurso de ódio, para assim dizer assim, de uma maneira geral, uma merda, ridículo, mas eu não sei qual que é a melhor... Eu não sei se eu quero que o Estado julgue isso, porque dar essa ferramenta pro Estado, eu vou criar outros problemas. Eu acho que o Estado vai instrumentalizar essa porra pra ganho próprio. Só isso. Então, assim, quando a gente fala de lei, por exemplo, a lei, pra mim, nesse caso, é uma ferramenta pro Estado no sentido dele poder usar isso daí pra, sei lá, calar inimigos políticos, ou sei lá. Então, a gente tem um problema aqui de como resolver o discurso de ódio que todo mundo aqui concorda que é uma merda. Aí talvez a diferença seja que eu acho que a gente tem que fortalecer a democracia e não parar de criminalizar só porque o Estado não é bom em fiscalizar, que é o argumento que eu trago. O Estado não é bom em colocar na cadeia quem rouba. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar do Código Penal a pena de roubo ou a gente vai melhorar a fiscalização, aprofundar a democracia? Só não vamos usar 2 pesos e 2 medidas. Assim como é complicado comparar, por exemplo, a gente fala que, sei lá, um argumento possível seria, no Japão tem muito menos roubos. Será que é por causa da lei ou por causa da cultura? Mas aí é muito foda, porque são povos muito talvez diferentes. são as duas coisas, mas eu acho que nenhum japonês estaria de acordo em sã consciência com tirar de seu Código Penal o crime de roubo. Tudo bem, concordo. Então, por que a gente, concordando que é perigoso, que a gente tem que fiscalizar, que não é bem utilizado, por que a gente vai estar de acordo com retirar o crime de incitação ao ódio, sabe, explícito? Eu acho que não. Tá, mas Talvez só porque a gente não seja um dos povos atingidos nesse momento, a gente não se preocupe tanto, e o roubo bate na porta, sabe? Mas se coloca no lugar do exemplo que eu citei da comunidade judaica. As pessoas se sentem ameaçadas, real, por isso. Então, eu entendo que fira muito elas, de forma muito direta, você dizer que não tem que criminalizar isso. Se o roubo machuca a gente, ninguém vai querer que tire, entendeu? A criminalização do roubo. Mesmo que a gente ache que tem várias falhas de processo, de fiscalização, de implementação da lei. A questão do roubo com a fala tem uma diferenciação, na minha opinião. A incitação ao ódio é muito mais grave do que o roubo. Eu não concordo. A questão é, a incitação ao ódio é muito mais grave se você é muito importante. Se você é um merda, quem cagou? Quem liga se um merda, pensa num cara sem teto... Mas você quer que a lei entre nesse detalhe aí que eu acho perigoso. Não, eu acho que a lei não tinha que entrar no detalhe da fala, na minha opinião. Acho que tudo que é dito tem que ser livre, na minha opinião. Por mais merda que seja, entendeu? Porque o que é dito é aquele ditado. Paus e pedras podem quebrar os meus ossos, mas palavras nunca vão me machucar. Você aceita o que é dito. E palavras podem levar a paus e pedras, que é o que eu falei do nazismo. Mas é que Uma se palavras cultura levarem de a paus e ódio pedras... que levou ao Holocausto. Mas a solução Essa não conexão existe, Mas a solução Monark. não é limitar as palavras. Mas vamos resgatar uma discussão aqui, porque agora eu tô manido com dados. Ih, fudeu. Gabriela Prioli acabou de me mandar aqui dados. Mano. Ela mandou o seguinte, falando sobre o discurso do PCO. Não sabemos que você é nosso inimigo, mas sabemos que considerando você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer o seguinte. Esse é um discurso clássico, eu me lembro da época do impeachment. Um bom paredão, onde vamos colocar na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo. Luta. Esse é o discurso do Mauro Iazzi pro PSB.
esse discurso tem que ser criminalizado. Esse discurso, na visão da Tabata, tem que ser criminalizado. Sério? Eu não acho que tem que ser criminalizado. Eu, na não, minha eu opinião. perdi a quem ele foi direcionado, mas se ele direcionou a um grupo específico, uma pessoa, eu acho que sim. Ele tá dizendo que conservador tem que ser fuzilado, foi o que eu entendi, tá? Mas Foi, quem é exatamente conservador? isso. Agora, dizer que tem a palavra extermínio no Estatuto do PCdoB, Eu não disse que tem a palavra extermínio no Estatuto do PCdoB, Tabata. ele disse, eu vou chamar o VAR disse de que novo. tem a palavra extermínio no Estatuto do PCdoB, Tabata. Eu não Aham, disse isso. você falou, pesquisa. Não, pesquisa Eu falei, no tem- Estatuto eu do falei. PCdoB existe o apoio à ditadura norte-coreana. Mas aí depois você falou que tinha alguma tu coisa falou, burguesia. Kim, eu vou chamar o Não, VAR real. eu pra disse, pegar e eu a disse gente que tem colocar nessa televisão sua erradicação fala. da burguesia no Estatuto do PCdoB? Tem. Bom, isso aí foi o que você disse, que Foi tem o a que eu erradicação disse. da Exatamente, burguesia. que tem a exterminação da burguesia, que tem erradicação, exterminação. Não necessariamente Tá é o termo vendo que você exato. tá se contradizendo? Eu não tô falei, me mostra contradizendo, essa eu tô dizendo palavra, que, porque eu sei que ela não independentemente do termo existe. utilizado, eles defendem o fim da burguesia. O fim da burguesia É com diferente de meios matar violentos a é uma burguesia. coisa, mas ele tá dando a entender que é matar o tempo inteiro. puta É, que não, pariu. mas pro PCdoB é matar. Você Porra. quer tirar Me isso, parece alguma que dúvida não. com algum dirigente do PCdoB? Fim da burguesia como classe social, discordo desse intuito. Como você acaba com a burguesia ok, sem eles matar? terem. Tira a renda deles. Não Ah. é o que eu faria, não é o que eu concordo. Mas vamos ser... Kim, o que mais fode esse país é a desonestidade intelectual do debate político. Muito bem. Você interpretar uma coisa de vamos acabar com a burguesia, por exemplo, tirando o dinheiro deles, não é o que eu defendo. Mas você traduzir isso como Não, desculpa. vamos mas exterminar, matar, fuzilar, é exatamente burguês isso. é É foda, né? exatamente isso que o PCdoB na Coreia do Norte defende. Fuzilar, matar burguês. Mas você me perguntou sobre o PCdoB do Brasil. Sobre o PCdoB do Brasil, que defende na Coreia do Norte que se fuzile e mate burguês. Eu tô falando do Estatuto do Partido O Estatuto Comunista do PCdoB Brasil. no Brasil, que apoia o PCdoB na Coreia do Norte, que E fuzila aí a e gente mata acabou de burguês. concordar que isso não é motivo de calar, assim como o partido de direita defendendo a ditadura de direita não é. Não, você disse Debate que não. Você disse superado. que o partido de direita defendendo a ditadura de direita deve ser criminalizado. Não, eu não falei isso. Falou a gente sim, concordou. Tabata, desculpa. Não, VAR de ela- novo. ela não falou que gente, não pode. de Ele direita. tá falando tudo que eu falei ao contrário. Tem que mostrar Não, aí. peraí. Você não defendeu que um Não, partido eu de falei- direita... Não, Peraí. não você... de direita, que criminaliza a raça e o Não, caralho. eu falei que não Você tem que criminalizar, apoiar outros Calma. países, não. Você disse... Não é outros países. Você disse que qualquer regime que discurse contra a existência de qualquer grupo minoritário deve ser criminalizado. O que inclui os discursos que defendem ditadura. Eu não acho que ela disse isso, na minha opinião. Então, eu não o que ela interpretei disse? dessa Primeiro forma. ponto, aí depois eu falei, partido Eu de interpretei direita dessa forma. O defendendo que ela ditadura disse, de então, de direita fato? não deve Ela- ser criminalizado e partido de ela esquerda falou- defendendo ditadura de esquerda tem que ser zoado, esculhambado, mas Na criminalizado minha não. opinião, o que ela falou foi que você não deve achar legal qualquer partido autoritário que É, eu acho uma merda, mas criminalize aí pessoas criminalizar, porque não. pensam, eu acho. Veja o vídeo. É claro que o assunto viralizou, teve cobertura internacional, ministros do STF, o presidente do Brasil, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, Procuradoria-Geral da República e diversas outras autarquias criticaram as falas. Agora os dois estão sendo investigados, mas Monark é o único que pode pagar multa ou ir para a cadeia. Kim Kataguiri, por outro lado, é deputado. Tem foro privilegiado. O máximo que pode acontecer com ele é ter o mandato cassado. Notícia bônus. Nessa podridão outro imundo aparece e fecha a semana com a tampa da privada aberta. O comentarista Adrilles foi demitido da Jovem Pan ao defender Monark. O nazismo matou 6 milhões de judeus. O comunismo matou mais de 100 Senhores, milhões de o pessoas. programa E hoje Opinião é vai visto ficando aqui por no aqui. Brasil como uma Com a coisa participação livre, de Diogo Shell absolutamente liberada, e Adrilles como Jorge. partidos Muito obrigado pela organizados. sua audiência. Vem aí o 3 em 1. Até sempre, tchau. Confira. O apresentador foi demitido e um inquérito no Ministério Público, na esfera civil, foi aberto contra Adrilles e a empresa Jovem Pan. Mas se engana quem pensa que o ex-BBB sofrerá algo. Segundo o jornal Estadão, Adrilles vai negociar com PTB possível candidatura a deputado federal. Não será difícil ele ganhar. Se ele ganhar, terá dinheiro para pagar as multas que vier a ter que pagar.